graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, que diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Hoje nós vemos um testemunho de Jesus sobre a conversão de alguém. Jesus dá testemunho público e diz: hoje esse homem alcançou a salvação, hoje a salvação entrou nessa casa. Esse evangelho de Zaqueu, para nós, é muito marcante por diversos aspectos. O primeiro deles é que Zaqueu queria encontrar Jesus, mas na verdade era Jesus quem primeiro queria encontrar Zaqueu. Zaqueu que, procurando um lugar privilegiado, onde pudesse compensar o fato dele ser de pequena estatura, no meio da multidão, onde ele pudesse contemplar Jesus, na verdade, esse desejo de Zaqueu de encontrar Jesus era, na verdade, o desejo de Deus de encontrar Zaqueu, que colocou no coração de Zaqueu essa inquietude e essa vontade de se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, Jesus vai ao encontro de Zaqueu e olha para ele e lhe dirige a palavra e diz: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa para ali trazer salvação. Sim, o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. E então, no meio daquele jantar, alguns murmuravam, dizendo: ele come com pecadores. Então, Zaqueu se levanta e diz: hoje eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E todas as pessoas a quem eu defraudei, restituirei 4 vezes mais, o que era muito mais do que a lei mandava, como compensação pela fraude financeira. Então, depois que Jesus olha e testemunha, não somente as palavras, mas a disposição no coração de Zaqueu, de ter uma vida reta, de ter uma vida segundo a vontade de Deus, então, Jesus dá testemunho e diz: hoje a salvação entrou nessa casa. A salvação não entra na vida de alguém quando a pessoa chora, quando a pessoa se emociona com o louvor, quando a pessoa fala em línguas ou tem dons extraordinários. Todas essas coisas, a emoção, o choro, os dons extraordinários, eles fazem parte da vida cristã e são legítimos. Mas a maior prova de que alguém é convertido é quando essa pessoa resolve mudar de vida, resolve abandonar os erros do passado e abraçar a vontade de Deus para a sua vida. Hoje, meditando esse evangelho, pensemos que todos nós somos um pouco como Zaqueu, com tantas coisas na nossa vida para resolver, com tantas portas para bater, como Zaqueu teve de bater em algumas portas e dizer: olha, eu roubei você, estou aqui restituindo. A quantas portas nós teríamos que bater diante das pessoas com quem nós cometemos pecados, falhamos e cometemos erros graves? Hoje, que o Senhor nos dê a graça de tomar uma decisão, a decisão de mudar de vida, a decisão de começar de novo. O próprio Senhor nos ensina: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e nele farei morada. Que o Senhor abra nosso coração, que nosso coração esteja disposto, aberto e dócil à voz de Deus, para que Ele entre, que Ele faça tudo novo na nossa vida, na nossa casa, mas, sobretudo, que Ele mude a nossa vida de dentro para fora, que as nossas atitudes sejam transformadas por causa de um coração transformado na presença de Deus. Assim que, como Zaqueu,
possamos nós decidir andar com Cristo e mudar a nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.